Olá pessoal, tudo bem com você? Nesse conteúdo eu quero ajudar você a entender como se procede, como acontece uma cegueira espiritual. Por que as pessoas sofrem tanto sem saber por que está sofrendo? O que Deus ensina tanto na Bíblia que as pessoas não conseguem entender? A palavra mais proferida na Bíblia, nos 10 mandamentos, é a palavra não. A palavra que Deus mais fala para a gente, nos 10 mandamentos, é a palavra não. Não julgue, não minta, não peque. E as pessoas ainda preferem desobedecer e não buscar o conhecimento como acontecem as coisas na terra. Lá em Gênesis, a primeira história bíblica foi com Adão e Eva. E eu vou começar esse conteúdo explicando para você o que Deus ensinou a Adão e Eva e como começou todas essas histórias sobre o pecado. Jesus, no horário da viração, Deus sempre aparecia para Adão e Eva no horário da viração, que era o horário da virada do dia para a noite. Deus sempre passava para falar com Adão e Eva. E um dia, Deus disse para Adão que tinha todos aqueles frutos, mas que Adão não deveria comer da maçã, para que eles não morressem. E o dever de Adão era avisar a mulher dele, avisar a Eva: olha, Deus falou que a gente podia comer tudo que tem aqui no Jardim do Éden, menos tal fruta. Mas aí Eva resolveu comer do fruto e quando comeu e gostou e achou bom, ofereceu a Adão. Quer dizer, Adão não levou a sério o que Deus falou. Ele não acreditou que nada poderia acontecer, nada demais. Quando Satanás ofereceu a maçã a Eva, ele disse que Deus sabia que ela podia comer, que não era nada demais ela comer daquele fruto, que aquele fruto traria um conhecimento para ela, né? E ela caiu, ela desobedeceu e comeu. E o que aconteceu ali com aquela situação? Eva e Adão, eles morreram exatamente como Deus ensinou. Eles morreram, mas não da matéria. Eles morreram espiritualmente. Eles ficaram cegos espiritual. E a partir daquele momento, eles passaram a se conhecer nus. Eles passaram a ver o que eles não viam. Deus, ele disse que aquele fruto, se eles comessem, eles morreriam. E traria para eles um conhecimento que eles não tinham. E foi isso exatamente que aconteceu. Veio a cegueira espiritual. E ali eles passaram a ter vergonha um do outro. Então, quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, não é apenas como as pessoas pensam, que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, não era uma cidade, era um estado emocional. O Éden significa as emoções deles dois, que mudaram totalmente. Eles passaram a sentir algo que eles não sentiam, que era vergonha. Então ali eles passaram a buscar algo para se cobrir.
Eles precisaram trabalhar. Mudou totalmente o contexto de vida de Adão e Eva. E é isso que Deus ensina pra gente, não pecar. E as pessoas não acreditam. Lá nos 10 mandamentos, a palavra que mais Deus diz para você é a palavra não. Mas Deus diz como proteção. Não é apenas para lhe livrar. Deus diz para você não fazer certas coisas, para que você não venha ser uma pessoa cega espiritual e não saiba o caminho que leva a sua vida, os seus erros. É isso que Deus ensina. Olha só, lá naquela época, quando Adão e Eva, eles ficaram cegos espiritual, eles ali passaram a ser outro ser humano. Eles não eram mais aquele ser humano que falava com Deus todos os dias. A partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles passaram a não ouvir mais a voz de Deus. Eles passaram a ter um estado emocional totalmente diferente e tudo começou a mudar. Dali veio a desobediência do homem, né? Eu conto casos para você entender como funciona o mundo espiritual. Lá na época de Jesus, existe um tanque de Betesda que o pessoal esperava a água se mover para as pessoas pular na água para ser curado de doenças, né? As pessoas esperavam a água se movimentar e aí os paralíticos, os cegos, os aleijados da época, eles pulavam no tanque de Betesda e ficava bom. Foi quando Jesus, passando pelo tanque, viu um homem sofrendo há 36 anos, deficiente, ele não conseguia andar. Então Jesus chegou para ele e disse: "O que queres que eu te faça?" E ele respondeu: "Eu não consigo pular no tanque, porque quando a água se movimenta, antes que eu consiga, eu não tenho ninguém para me ajudar. Antes que eu consiga pular, alguém pula na minha frente." E ele tinha 36 anos ali, acamado, doente pelo preço do pecado. Jesus só olhou para ele e disse: "O que queres que eu te faça?" E ele não soube responder. Por que Jesus pergunta? Jesus pergunta às pessoas: "O que queres que eu te faça?" Para que o ser humano entenda que o ser humano precisa se encontrar, precisa saber aonde erra, precisa saber sobre si mesmo. Jesus já sabia que aquele homem não conseguia andar. Mas Jesus pergunta. E ele não sabia nem responder. Ele não soube responder. Jesus, eu quero ficar curado. Não, ele foi se lamentar. Ele foi se justificar porque ele ainda estava ali aqueles anos todos. Porque eu não tenho ninguém que me ajude. Porque quando a água se movimenta não tem quem me empurre. Quer dizer, ele estava há 30 e poucos anos acamado, à beira de um poço que podia lhe trazer a cura, mas ele não conseguia. E é isso que as pessoas não entendem, o que é uma cegueira espiritual. Que as pessoas não conseguem identificar a causa e o problema, o fundamento do problema. Quando a gente encontra o Espírito Santo e vai falar para as pessoas a causa das doenças, o preço do pecado, querendo abrir o olho espiritual daquela pessoa, para que a pessoa busque o conhecimento para ser curado, como as pessoas não sabem nada do Espírito, elas ficam nervosas, elas não entendem nada sobre o mundo espiritual, e aí elas se afastam.
como se fosse impossível encontrar a Deus. Elas fogem do conhecimento de Deus. Então elas apenas fazem o que aquele homem fez. Elas ficam se lamentando, elas ficam murmurando, reclamando da vida, que não consegue, que não sabe, que Deus é esse. Então, elas crêem na palavra, mas não têm conhecimento algum sobre o espiritual. Porque o conhecimento do espiritual é a gente encontrar os nossos defeitos, né? Então, veja que sozinho a gente não encontra os nossos defeitos sozinho. Por isso, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? E ele não soube responder. Até para responder, a gente precisa ter conhecimento. Como eu posso responder? O que Deus quer me ensinar para eu encontrar a cura? Então veja que depende de um estudo. Você precisa estudar os mandamentos. Você precisa estudar o que Deus ensina para você. Você precisa se afastar. Pedir a Deus que lhe dê sabedoria para que você se afaste do pecado, que Deus lhe mostre o que você não vê. É assim que funciona. A gente precisa pedir a Deus que Deus nos revele aquilo que a gente precisa saber, porque sozinho a gente não consegue. E aí a cegueira espiritual vai tomando conta. As pessoas erram sem saber onde erram. E aí, quando aparece alguém falando de Deus, as pessoas fogem. Porque ao conhecimento dela mesmo, elas dizem: onde eu peco? Eu só sofri nesse mundo. Eu só sofro nesse mundo. O que é que eu faço de errado? Não, eu não faço nada de errado. Elas não conseguem. Quando Deus foi falar com Adão, pela última vez, Adão já cego espiritual, sem saber mais o que ele vivia, Deus olhou para Adão em espírito e disse: o que aconteceu com você, Adão? O que aconteceu com você? Você sabe o que aconteceu com você? Deus fez uma pergunta a Adão. Você sabe o que aconteceu com você? Você está percebendo o que aconteceu com você? E Adão ficou sem respostas para Deus. E apenas disse: foi a esposa que o Senhor me deu. Essa foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, ainda estava condenando Deus. Se eu estou assim, foi a mulher que tu me deu. Quer dizer, ele não conseguia mais nem olhar o próprio defeito. Ele não conseguia mais. E é isso que acontece com as pessoas que vivem no pecado. Elas não conseguem. Na visão delas, elas não pecam. Elas só vivem, e isso é o que tem para mim. É o que Deus tem para mim. É como se fosse isso. É o que Deus tem para mim. E fica essa barreira espiritual. Eu vou lhe dar 2 ou 3 exemplos aqui para você entender como funciona uma cegueira espiritual. Uns 2 a 3 dias antes de Deus mandar eu perdoar pessoas que me deviam na agiotagem, Deus disse: não vire o ano no pecado, saia do pecado. Não quero você mais no pecado. E aí eu saí avisando aquelas pessoas que me deviam que eu não estava mais trabalhando e que elas pudessem seguir a vida delas e que Deus mandou eu perdoar a dívida delas. E quando eu fui falar com uma senhora, ela anda com um andajá, aqueles andajá que ajuda a pessoa a andar. Eu tinha dado R$500 a ela, eu tinha renovado a dívida dela e uns 3 dias antes. E quando eu fui falar com ela, né, que Deus tinha mandado eu perdoar, ela olhou para mim e disse: não, eu não lhe devo. Eu não lhe devo.
E aí, outra que estava do lado, que viu que eu dei o dinheiro a ela, disse, não, ela lhe deu 500 reais. Tal dia ela lhe deu 500 reais. Ela disse, a mim? Não, eu não devo não, eu terminei a dívida com ela. E ali ficou eu e a outra dizendo, ela não lembra. Quer dizer, o ser humano, ele faz coisas que ele não tem a consciência daquilo que fez. A própria vizinha dela disse, ela deu dinheiro a você na minha frente. Eu vi quando ela lhe deu. Ali eu identifiquei que se Deus não mandasse eu perdoar as pessoas que estavam me devendo, eu não ia conseguir permanecer na presença de Deus. Porque a gente que negocia, a gente vê tanto erro nas pessoas, tanta desinformação do que é Deus nas pessoas. As pessoas erram tanto e diz que não erra. Elas devem e diz que não deve. Deve um valor e diz que é outro. Ela compra uma coisa, diz que não comprou aquele tanto que comprou. Eu já vivi isso uma vida inteira, né? De ter que estar marcando na frente, olhe sua dívida, porque depois a pessoa não sabe e diz que não fez aquilo que fez. Isso eu passei uma vida vendo. E aí eu entendi que quando Deus mandou eu sair do pecado e mandou eu estudar, foi porque eu não ia conseguir viver na presença de Deus pecando. O mundo é feito de escolhas. E aí eu vi que realmente seria impossível eu seguir a Deus, continuar ouvindo a voz de Deus, estudando a palavra, estudando sobre a ciência, buscando conhecimento do que falta ainda eu buscar, e ao mesmo tempo eu tendo nervoso, raiva, ira com as pessoas que não vê os seus próprios erros. Eu vivi muito isso e eu entendi o projeto de Deus naquela área, né? Que era uma nova área que eu estava vivendo. Outro conhecimento que me veio, uma recordação muito grande, foi quando eu fiz uma viagem com uma amiga para Caruaru e a gente dormia no mesmo quarto, ela em uma cama e eu em outra. E ali eu estava com R$1.000 nos meus seios. E na hora de ir embora, de madrugada, 4 horas, que é a hora que a feira começa, eu disse que eu estava com esses R$1.000 no meu seio e comecei a procurar nos lençóis, na cama, na onde estavam os R$1.000. Eu não encontrava aqueles R$1.000. E eu pegava o lençol, sacudia o lençol, o travesseiro, olhei na bolsa, em lugar nenhum eu encontrava esses R$1.000. E ali a minha amiga, na época, ela começou a ficar inquieta, né? Ela ficou num estado assim, que não tinha mais onde eu procurar. Não tinha mais onde eu procurar os R$1.000. E ali ela disse, mulher, você não trouxe, esse R$1.000 não estava com você, porque você já procurou tanto. E eu lembro que eu disse, eu tenho certeza que eu estava com esses R$1.000. E ali ela disse, então procure na minha bolsa, procure em mim. E na hora me veio na mente, ela tá achando que eu tô achando que ela roubou. E eu disse, não vou procurar em você. Eu vou procurar no quarto, porque eu sei que tá aqui. E ela querendo ir embora, querendo ir pra feira. E eu disse a ela, se você não quer procurar, se você não tem paciência de esperar eu achar os R$1.000, você pode ir. Agora eu só saio desse quarto com os meus R$1.000, porque eu sei que tava comigo. Tava comigo os R$1.000. Como eu vou embora de um hotel e deixar R$1.000 para lá? Outra pessoa que ia se hospedar ali ia achar os R$1.000. E ela que começou a contestar que eu não estava com os R$1.000, já que eu não estava achando. No final das contas, eu achei os R$1.000.
Os R$1.000 estavam enroladinhos com uma liga, como eu sabia que estava. Só que quando eu pegava um lençol e levantava, não sei como, o dinheiro não caía e ia para outra cama, e da outra cama ia para outra cama. E ali, qual a intenção do espírito de Satanás fazer aquilo? Né? Hoje eu sei como o espírito de Satanás age na vida das pessoas. E as pessoas não entendem. A intenção era que eu condenasse ela, que eu julgasse ela, ou que eu chamasse ali palavrão, né? Ou eu perdesse os R$1.000. E ali já ficasse triste, murmurando, reclamando, perdi meus R$1.000. Como ali na hora eu não andava ainda com o Espírito Santo. Eu não tinha rotina de orar, eu não sabia o que era Deus. Mas ali na hora eu lembro que eu comecei a pedir que Deus me mostrasse. Tá repreendido, eu sei que eu trouxe esses R$1.000. E por que eu não acho os R$1.000? E depois de algum tempo eu encontrei os R$1.000. E ali eu disse a ela, você tá vendo que quando a gente vê uma coisa, a gente sabe o que viu. Eu sabia que eu tava com o dinheiro. Como eu ia embora e deixar o meu dinheiro em quarto de hotel? E na opinião de pessoas que eu sei o que eu vi, né? Então o mal, quando ele esconde coisas na vida das pessoas, ele faz isso para que a gente peque, para que a gente julgue, para que a gente erre, porque ali ele consegue manipular a mente daquela pessoa e aquela pessoa acha que o erro está no outro, na outra pessoa. Por isso as pessoas sempre, elas se lamentam, elas se justificam, elas murmuram, mas elas não conseguem olhar para si mesmo e encontrar o seu problema. Então, quando a gente vai tentar ajudar alguém que sofre, ela diz, eu só sofro. Eu só sofro, eu não sei por que eu sofro. E começa a se lamentar, né? Por algum problema ela sofre, mas ela não sabe a causa do problema. O que eu acho mais impressionante da cegueira espiritual é que só funciona para si mesmo. Só para si mesmo é que funciona a cegueira espiritual. Quando uma pessoa ela vive no pecado, ela sabe o porquê outra pessoa está sofrendo. Ela sabe a causa do problema da vida de outras pessoas. Elas não conseguem só não ver o seu problema. Eu digo isso a você por experiência própria. Com todos que eu tentei ajudar, foi dessa forma. As pessoas não conseguem ver onde erra. Elas só se lamentam, né? Então, é exatamente como Deus falou para Adão. Você está vendo o que está acontecendo com você, Adão? O que aconteceu com você, Adão? E Adão não sabia mais. Ele não sabia mais o que estava vivendo. Ele estava cego espiritual. E ali, a resposta que ele teve para Deus foi a mulher que tu me deste. Esta é a esposa que tu me deste. Quer dizer, ele não tinha mais culpa de nada que acontecia com ele. Mas a culpa veio da desobediência. Por isso a palavra mais proferida nos 10 mandamentos é a palavra não. Porque a palavra, ela tem poder, ela tem consequência e ela tem razão. E as pessoas não conseguem identificar dentro de si a razão dos problemas. A razão dos problemas. Como eu botei dinheiro na mão de uma pessoa e com 2 dias ela não lembrava? Quem não entende da cegueira do espírito, as pessoas dizem safadeza. Isso é safadeza, para não pagar. Não é. Ela não lembra que pegou o dinheiro. É coisa muito séria. É exatamente como Deus disse para Adão. Tu desobedeceste e agora está cego espiritual, sofrendo as consequências do teu pecado. E tu não sabe nem aonde peca.
É isso que acontece com as pessoas que desobedecem a Deus. Elas precisam reconhecer, pedir clemência, para que Deus tenha misericórdia e acorde ele espiritualmente, pela desobediência. E as pessoas não creem. Elas procuram por si só e dizem, eu não peco, não vejo nada demais, não vejo nada de errado na minha vida. E vai vivendo, ganhando e perdendo na consequência do seu pecado. Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E compartilhe o vídeo para fazer o bem na vida de alguém. Tá certo? E até o próximo vídeo.